Olá, bom dia. Hoje nós vamos com a nossa aula de história. Como terminou nossa apostila alguns dias, né? A gente já vem fazendo algumas atividades impressas. Mas nós vamos continuar tratando do tema que é sobre as diferentes profissões, né? E para isso, a prof enviou para vocês no grupo das mamães aí uma musiquinha, um poema de Vinícius de Moraes que foi transformado em música, tá? Então ele era um poema e foi transformado em música, que se chama A Casa. E a prof vai fazer a leitura dele agora para vocês, porque vocês já devem ter ouvido o videozinho com a música. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Não tinha, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Esse poema, então, é de Vinícius de Moraes e ele trata sobre a casa, né? Ele fala sobre a casa. E a gente vai falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre isso. A casa é um tipo de moradia. O que é uma moradia? Moradia é o lugar onde as pessoas residem, onde as pessoas moram, né? É o seu lar. Então, se vocês observarem o percurso que vocês fazem dentro da cidade, para ir para a escola, para ir no mercado, para passear, vocês vão observar que existem vários tipos de construções na cidade. Existem casas, prédios, né? Casas grandes, casas pequenas, prédios altos, prédios menores, né? As kitnets, que aqui na nossa cidade são muito comuns. E todas essas moradias, elas precisam ser construídas utilizando algum material. Existem moradias que são feitas de tijolos e cimento, que a gente chama de alvenaria. Existem moradias feitas de madeira. Os índios constroem suas casas de palha ainda, né? Algumas aldeias ainda existem as casas de palha. Então, assim, os materiais eles são variados. Também existe ainda quem use barro para fazer a construção da casa. E existem moradias grandes, pequenas, com mais cômodos, menos cômodos. Cômodos são as partes da casa, quarto, banheiro, sala, cozinha, né, varanda. Então, esses cômodos variam conforme o tamanho da moradia. E o material utilizado também varia de uma moradia para outra. E para construir a moradia precisa de um profissional, que é chamado construtor. O engenheiro, ele faz a planta, o projeto, o desenho da casa, né, com o tamanho, as medidas. Mas quem constrói mesmo, que põe a mão na massa, é o construtor. E no final da obra, quando ela fica pronta, para ela ficar mais bonita e ter mais durabilidade, é feita a pintura da moradia, né? E quem faz esse trabalho da pintura é o pintor, que é mais um profissional que trabalha nessa construção. Então, geralmente, se tem 3 profissões aí, né? Engenheiro, construtor e pintor. E aí tem o encanador, que precisa fazer a parte de encanamento, o eletricista, que faz a parte elétrica. Então, são vários profissionais para construir a moradia. Mas aquele que é responsável por levantar tijolo por tijolo, levantar as paredes, tudo é o construtor. Tá? Agora nós vamos para algumas atividadezinhas. As primeiras atividades são relacionadas direto à musiquinha, ao poeminha da casa, tá? Então, o número 1 diz assim, aqui do ladinho, ó. Vocês vão ver que aqui do lado tem as atividades. Esse texto é vocês vão marcar um X na resposta correta. Cartaz é uma fábula, é um poema ou é um convite? A prof já deu a dica. Número 2, complete. O texto tem quantas estrofes e quantos versos? Vocês vão colocar a quantidade nos quadradinhos aqui, tá? Tem os 2 quadradinhos para colocar. Lembrando que verso é cada linha do poema. Cada linhazinha dessa aqui, ó, é um verso. E estrofe é o conjunto de versos. Lembram? A prof também já explicou. Depois diz assim, o autor é... Quem que escreveu esse poema, essa musiquinha, né? Quem que escreveu? Número 3, de que fala o poema? Então, a gente também já conversou sobre isso. 4, o que a casa não tem? O que não tem nessa casa, né? Vocês vão estar lendo e descobrindo o que não tem na casa. Número 5, por que ninguém podia dormir na casa? Leiam lá que tem a respostinha. E número 6,
Qual o significado da palavra esmero? Então, vocês vão procurar no dicionário o significado da palavra esmero, tá? Podem procurar no dicionário ou então no Google, né? Se vocês quiserem pesquisar com a mamãe aí. Vamos para a segunda folha de atividades. Na segunda folha, atividade número 7, aqui em cima, diz assim: circule o endereço da casa no poema e escreva-o abaixo. Então, aí no poema tem um endereço, fala que é onde que fica a casa. Então, vocês vão circular aí no poema com lápis e depois vão escrever o endereço da casa do poema aqui na número 7. Número 8. Leia e encontre no texto as palavras que rimam e depois as pinte. Então, vocês vão fazer assim, por exemplo, lá na primeira estrofe diz assim, ó: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Nesses versos tem duas palavrinhas que rimam, que é a palavra engraçada e nada. Então, vocês vão pintar, por exemplo, pintou a palavra engraçada de azul, vai pintar a palavra nada também de azul, porque elas duas rimam. Então, sempre as que rimam, vocês vão pintar da mesma cor. Então, vai ficar bem coloridinho o texto de vocês aqui, porque vocês vão identificando as rimas, tá bom? Número 9. Qual o endereço da sua casa? A prof quer saber o endereço da casa de vocês. Número 10. Quem mora com você na sua casa? Lembrem das respostinhas completas. Na minha casa mora... E aí vocês vão colocar quem que mora. Número 11. Descreva como é a sua casa. Qual que é a cor, de qual material ela é feita, quantos cômodos ela tem. Número 12. Qual é o nome da profissão das pessoas que constroem casas? E a prof já falou, né? Vamos lá, puxar na memória. Número 13. Qual é o profissional responsável por pintar as casas e os prédios? Número 14. Qual a profissão que você gostaria de exercer no futuro? O que vocês gostariam de ser, né? Qual profissional? Então, vocês vão escrever aqui. Respostinha completa? Eu gostaria de ser tal profissional. E número 15, a última, vocês vão fazer um desenho dessa profissão. Vocês vão representar a profissão que vocês querem ser através de desenho aqui embaixo, tá? Então, vocês vão fazer um desenho aqui. E a última atividade, vocês vão fazer uma dobradura de casa. Aqui tem um exemplo de uma dobradura e a prof mandou um videozinho também. Se vocês não conseguirem fazer essa, aí tem um videozinho que a prof mandou no grupo para assistir, para fazer. Depois que vocês fizerem a dobradura, vocês vão colar ela no caderno de desenho e vão ilustrar em volta da casa. Vocês podem ilustrar conforme o jardim da casa de vocês, ou quem mora em prédio, em apartamento, pode ilustrar o jardim de uma casa que vocês gostam, que vocês já viram e vocês acharam bonito, tá? Então, vocês vão colar lá no caderno de desenho e fazer a ilustração, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje de história, né? Falando sobre as moradias, os tipos de moradia e os profissionais que são necessários para construir as moradias. Então, a gente viu que não é de forma simples, né? Precisa profissionais que entendam para construir as moradias. Por quê? Para que elas se tornem seguras para que a gente more dentro delas. Por exemplo, a professora não teria, né? Eu não saberia construir uma casa. Então, tem que ser o profissional certo para fazer esse trabalho. Então, cada profissão tem a sua importância, cada profissão tem a sua especificidade, cada um sabe como fazer esse trabalho. E no caso das moradias, é o construtor, o engenheiro, depois o pintor, o eletricista, encanador, né? Mas quem levanta mesmo a moradia, que constrói as paredes, como a prof falou, é o construtor, tá? Então, até a próxima aula. Beijo para todo mundo, até mais!